Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre suportes e resistências. Por que suporte e resistência? Cara, porque 90% ou mais dos operadores que eu conheço, tá? E quando eu falo operadores, eu não estou falando de gente que está no mercado há muito tempo, tá? Eu estou falando de gente que está começando agora, gente que, deixa eu ver se a gente está gravando. Amo gravando. Gente que entrou no mercado recentemente, que está conhecendo esse mundo de renda variável, de operações em bolsa de valores, operações em mercado futuro. Então, e na análise técnica, né? Quem está entrando na análise técnica agora, está tendo seu primeiro contato com a análise técnica, ou teve seu primeiro contato com a análise técnica há pouco tempo. Então, eu vou explanar um pouquinho sobre suportes e resistências, tá? Beleza. De uma forma bem simples, tá? Esse vídeo não vai ser longo, eu prometo para vocês que eu não vou ficar falando pra cacete nesse vídeo. Esse vídeo não vai ser longo. Eu vou usar um exemplo aqui do mini índice, tá? Do nosso índice futuro. Por que o índice futuro? Porque eu acho que vocês estão mais acostumados. Cara, serve para qualquer ativo, tá? Serve para qualquer ativo, qualquer tempo gráfico, qualquer mercado americano, indiano, japonês, brasileiro, não importa, tá? Suporte e resistência é o básico da análise técnica e eu vou exemplificar aqui algumas coisas, algumas condições que eu acho que vocês precisam prestar atenção, entender que grande parte das minhas operações mais lucrativas que eu tive na minha vida partiram dessa dinâmica de suporte e resistência, tá? Então, existem algumas formas, deixa eu puxar para cá, beleza. Existem algumas formas da gente trabalhar com suporte e resistência, tá? Mas antes de começar a trabalhar com suporte e resistência, eu acho que é importante a gente entender o conceito da tendência, tá? Eu não vou me esticar muito, tá? Na nossa live. A gente vai ter uma live, gente, ó, dia 4, 5, 6 e 7. Nessa live, eu vou me alongar um pouco mais sobre essa questão de tendência, suportes e resistências, a progressão de topos e fundos, como é que a gente encontra os topos e fundos mais importantes, enfim, tá? Mas agora eu quero falar sobre outro assunto com vocês. E eu não vou demorar muito nesse assunto para esse vídeo não ficar enorme, tá? Eu quero deixar esse vídeo com uns 10 minutos no máximo, para ser uma coisa rapidinha de ser consumida. Então, uma premissa que a gente tem é que toda tendência, tá? Ih, muito pequeno. Toda tendência é válida até que ela se invalide. Tá? Uau, Felipe, que gênio que você é. Meu Deus do céu, como você é inteligente. Não, parece óbvio, né? Mas muita gente não consegue acreditar nisso. Então, existem algumas premissas. Eu não diria nem que é uma premissa, mas uma regrinha, que é o seguinte, cara, se você está começando agora, se você é um iniciante, se você está estudando análise técnica, se você quer operar enquanto você estuda, né? Porque eu sei que às vezes é difícil você se controlar, né? Vai para o simulador, mesmo que você não consiga não operar, comece no simulador. Mas se você está começando, siga a premissa de que é melhor você operar a favor da tendência do que contra a tendência. Existe uma coisa que é muito difícil de ser controlada, que é aquele sentimento de que tem uma operação que vai te dar muito dinheiro quando o mercado cai muito ou quando ele sobe muito. E você quer operar contra aquilo porque você, por algum motivo, imagina que há um desequilíbrio. Só que, na verdade, você tem que entender que, às vezes, o equilíbrio ele foi atingido exatamente porque houve essa alta muito forte ou porque houve essa queda muito forte, né? E aí você pode acabar sendo pego no futebol a gente chama isso de no contrapé, né? Mas você pode acabar sendo pego na direção oposta do bonde e ser atropelado. Então, siga sempre a premissa de que o ideal é operar a favor da tendência, tá? Agora, para que vocês entendam os exemplos que eu vou dar aqui, aliás, o exemplo, não vou dar muitos não, o exemplo que eu vou dar aqui sobre suportes e resistência, é necessário entender a tendência em si. Como é que a gente identifica uma tendência? Bom, o que é tendência? São topos e fundos, tá? Calma aí. Tendência. O que é tendência? São topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Descendentes. Meu Deus do céu. Ou então, topos e fundos laterais, tá? Que não necessariamente rompem e seguem uma tendência, mas que se mantêm numa lateralidade. Isso aqui a gente chama de tendência de alta, tendência de baixa, e aqui a gente tem vários nomes, né? Lateralização,
consolidação, enfim, existem alguns nomes aqui, congestão, você pode chamar do que você quiser, tá? O importante é que você entenda que é um movimento lateral. Então, qual é a dica que eu dou? Cara, para você identificar se um ativo está numa tendência de alta ou tendência de baixa, procure por topos e fundos mais relevantes, né? Como é que a gente acha topos e fundos mais relevantes? Bom, isso eu vou explicar na nossa live do dia 4, 5, 6 e 7, mas você tem que tentar entender se aquele ativo está subindo ou se aquele ativo está descendo. E aí eu vou dar uma dica, coloca num time frame, né, num tempo gráfico um pouco mais alto, né? Se você opera um minuto, bota no 10 minutos, no 15 minutos. Se você opera os 5 minutos, bota no 30, bota no 60, né? Se você opera os 60 minutos, bota no diário, bota no semanal, né? Bota no mensal se você quiser. Mas entenda para onde aquele ativo está se mexendo. Entenda também onde estão as linhas de suporte e de resistência, porque aí você consegue fazer as operações, tá? Entendendo a tendência, a gente vai pegar aqui a nossa primeira lei de Newton. Caraca, Felipe, lei de Newton, que porra é essa que você está falando? Bom, existe uma adaptação da primeira... Ih, eu não sei fazer aquele Azinho no teclado. Agora me pegou. Vou escrever então. Primeira lei de Newton. Fechado? Qual é a premissa da primeira lei de Newton? É a inércia, certo? É a inércia. E a gente consegue adaptar essa premissa para o mercado financeiro, para as tendências. Então, qual é? Gente, vamos racionalizar aqui uma coisa. A análise técnica, ela nada mais é do que você analisar aquele ativo em busca de pontos onde a tendência se reverta. Ah, Felipe, então quer dizer que é você buscar topos e fundos? Não, é você procurar evidências o suficiente de que ou aquela tendência vai continuar ou aquela tendência vai reverter. Então, análise técnica é você pegar uma caixinha de ferramenta para você buscar dentro daquele ativo, é um trabalho de detetive. É você buscar dentro daquele ativo indícios de que aquela tendência ou vai continuar ou vai diminuir. Então, de uma forma geral, a análise técnica é trazer a probabilidade para o nosso lado. A análise técnica é você jogar com a probabilidade ao seu favor. Você nunca vai conseguir ter 100% de certeza de nada utilizando qualquer tipo de análise na renda variável, tá? Não existe 100% de certeza em nada. O que você pode é o que a gente chama de tilt the odds, né? Em inglês seria tilt the odds. E o que é tilt the odds em português? É você jogar para um lado ou para o outro a balança da probabilidade, tá? Então, se você tem 50% daquela tendência a subir, só tem você ou aquele ativo sobe, ou ele desce, ou ele fica de lado. E mesmo ele estando de lado, alguma hora ele ou vai subir ou vai descer, né? Não tem como ele ficar para sempre, tem como ele ficar bastante tempo, né? Mas para sempre um ativo nunca fica para sempre lateral. Então, ou vai subir ou vai descer. Como é que você faz para tilt the odds? Como é que você faz para balancear, para desequilibrar essa probabilidade a seu favor? Você vai utilizar a análise técnica, aquela caixinha de ferramenta. Você vai utilizar essa caixinha de ferramenta para trazer a probabilidade para o seu lado um pouquinho mais. Então, se você tem, supostamente, né? Porque não é assim. Mas se você tem, é só para ficar mais didático. Se você tem 50% de chance de subir, 50% de chance de cair, como é que você precisa achar uma forma de trazer essa probabilidade um pouquinho mais para o seu lado. Então, através da análise técnica, você consegue entender que há uma probabilidade maior, mas não quer dizer certeza, há uma probabilidade maior daquele ativo subir ou então daquele ativo cair, certo? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é, através do conceito de tendência e suportes e resistências, fazer com que a probabilidade seja ao nosso favor, certo? Então, para isso, a gente tem que entender a lei da inércia. A lei da inércia, trazida para o mercado financeiro, trazida para a análise técnica, quer dizer que uma tendência ela tem força o suficiente para continuar se desenvolvendo sozinha através da inércia, até que uma força muito forte reverta ela para o outro lado. Se não houver uma força forte o suficiente para reverter essa tendência tende a uma tendência dela continuar, seja para cima, seja para baixo, ou seja lateral, tá? É por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, é muito fácil operar consolidação, porque o preço vai estar sempre trabalhando num caixote. Mas a verdade é que pouca gente sabe realmente trabalhar em compras e vendas dentro de caixote, tá? E aí
Não vou entrar nesse mérito. Mas, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá? Vou apagar isso aqui. Podem tirar print se vocês quiserem, fazer o que vocês bem entenderem. Vou apagar isso aqui e vamos trabalhar aqui, ó. Então, o que acontece? Quando a gente tem topos e fundos descendentes, olha aqui, ó. Tá? Quando esquece a contagem de ondas, tá? Isso aqui é só um exemplo. O que você acha que vai acontecer quando o preço encostar aqui? É mais provável, eu vou colocar até uma outra corzinha aqui para a gente começar a puxar as linhas de tendência, tá? Pessoal, não está um desenho perfeito, né? Não está um desenho perfeito, mas se você enxergasse isso sem as linhas de tendência, você não saberia dizer qual é a maior probabilidade. Você só estaria vendo, se você não soubesse nada sobre topos e fundos, se eu mostrar um gráfico naked, ou seja, sem nenhum tipo de média móvel, linhas, absolutamente nada, só o preço, para o meu avô, ele vai olhar e vai dizer, e eu perguntar para ele, olha, esse ativo está em tendência de alta ou tendência de baixa? Provavelmente ele vai dizer, olha, não sei, se ele estiver vendo só isso aqui, talvez ele diga, olha, tá caindo, tá? Mas ele não tem certeza. Se eu abrir mais o gráfico e mostrar para ele outras situações de mercado, talvez ele não saiba responder especificamente o que está acontecendo. Então, a partir da hora que você está estudando a análise técnica, né, ela vai te ajudar a determinar se aquele ativo está subindo, se ele está caindo e quais são as probabilidades dele continuar fazendo, dele continuar naquele comportamento, naquele movimento, tá? Então, a partir daqui, o que a gente tem? Né? O que a gente consegue perceber aqui? Bom, que a partir da hora que esse preço chegar aqui, existe uma probabilidade maior dele respeitar, essas regiões do que de romper, certo? E como a gente está numa tendência de baixa, rompendo fundos, qual é a maior probabilidade aqui? É que ele caia. Então, se você entende que não faz sentido você fazer uma compra aqui? Não faz sentido você pensar em comprar um ativo que está caindo? É lógico que é muito tentador você comprar esse fundo aqui achando que, não, olha quanto espaço eu tenho caso esse ativo suba. Caraca, eu vou ficar milionário. Só que você não pode operar contra a tendência, tá? Quantas vezes você já tentou fazer isso? Quantas vezes você já tentou comprar fundo e o preço continuou caindo, mesmo você achando que não dava mais para cair, tá? Então, a inércia aplicada à análise técnica, ela funciona exatamente dessa forma. Enquanto você não tiver uma sequência de evidências, que evidências são essas, Felipe? Eu vou explicar essas evidências na nossa live. É porque não tem tempo, gente. Não dá tempo para eu falar tudo aqui. Essa aula vai ficar... Já vai dar bem mais do que 10 minutos. Essa aula vai ter 2, 3, 4, 5, 6 horas, tá? Então eu tenho 4 dias para explicar para vocês tudo isso aqui. Dia 4, 5, 6 e 7. Então não percam, vai ter muita coisa boa. Então, através de evidências, você consegue ter uma maior probabilidade, e aí a gente usa o preço, a gente usa indicadores, a gente usa médias móveis, que não deixa de ser um indicador, e a gente consegue fazer uma análise para saber se existe realmente uma probabilidade daquele preço reverter. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam esse conceito, é muito importante que vocês entendam que não é para ficar comprando fundo nem vendendo topo. Siga a tendência, que a tendência é sua amiga, fechado? Aí, para comprar fundo e topo, para comprar fundo e vender topo, a gente pode também lançar a mão de divergências, enfim, tem uma cacetada de formas que a gente pode, novamente, pegar a nossa caixinha e procurar evidências que comprovem que essa tendência está enfraquecendo, tá? Por enquanto, vamos lidar como se ela continuasse caindo para sempre, tá? Então, qual é a probabilidade que existe aqui? Bom, que o preço caia. Então, você vai buscar o que aqui dentro? Você vai buscar vender, né? Você não vai buscar comprar aqui dentro, né? Você vai buscar vender nessa região. Vender nessa região. E o que eu mais vejo acontecendo? O que eu mais vejo acontecendo é o pessoal comprando aqui. Meu Deus, cadê a setinha? Isso. É o pessoal... Tá tirando, né? Aí. É o pessoal comprando aqui, comprando aqui no rompimento. Cara, calma. A tendência é sua amiga. Agora a gente vai para o nosso exemplo, tá? Esse aqui é o nosso índice futuro, 60 minutos, tá? Esse é o 60?
É o 60 minutos, tá? E a gente desenhou um canal, tá? Através das nossas ferramentas de análise técnica, a gente conseguiu desenhar um canalzinho de baixa, tá? Esse canal, num determinado momento, passou a ser uma bandeira de alta, né? Passou a ser uma bandeira. E só que essa bandeira ela foi perdida, mas não vou entrar no mérito da bandeira em si, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção é como o preço respeita o canal. Então, vou circular aqui, olha o que acontece. Respeitou aqui, nossa, tá muito grosso. Beleza, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. Aqui também houve uma aproximação, tá? Respeitou aqui, que também chegou muito perto, respeitou aqui. Aqui vazou, tá? A gente chama isso aqui, a gente não chama isso de rompimento, a gente chama isso de perfuração, né? Tem outros nomes, mas eu chamo de perfuração. Mas o preço não deu sequência na tendência, ou seja, a tentativa de reverter essa tendência falhou porque ele respeitou o nosso canal. Então, respeitou aqui. E o que eu quero que vocês entendam é o que aconteceria quando o preço chegasse aqui. Você ia vender esse preço ou você ia comprar? Existe essa grande, como eu posso dizer, essa grande diferença entre você saber interpretar linhas de suporte e de resistência. Canais, eles são linhas de suporte e de resistência. Linhas de suporte e de resistência não precisam necessariamente serem linhas horizontais, tá? Elas podem ser linhas inclinadas. E a gente chama de linhas de tendência, né? Porque elas indicam uma tendência. Então, como é que a gente pode identificar uma linha de tendência aqui? Como é que a gente pode identificar tendência aqui? Eu vou marcar os topos e a gente vê quantas vezes os topos foram rompidos, né? Então, a gente tem... Peraí. A gente tem um topo. Nossa, muito grosso. Pera. A gente tem um topo. Esse topo não foi rompido. A gente tem outro topo que também não foi rompido, tá? Na verdade, eu vou fazer o círculo, que eu acho que é mais fácil vocês visualizarem. Então, a gente tem outro topo aqui que não foi perdido. Esse topo aqui não foi perdido. O topo anterior aqui também não foi perdido. Esse topo aqui também não foi perdido. Aí a gente tem de topo relevante, né? Esse topo aqui não foi perdido 100%, né? Você vê que visualmente engana muito. Mas se eu puxar uma reta aqui, ó, você vê que não houve um rompimento concreto. Houveram perfurações, mas que a tendência não deu sequência. Então, se não houve sequência da tendência, esse topo ainda é válido, essa região ainda se torna muito importante, uma resistência muito importante. Então, esse topo também não foi perdido. O próximo topo também não. Esse topo também não. E esse topo também não. Agora vamos marcar. E tem outros topos aqui que também não foram perdidos, né? Esse também não, esse também não, esse também não, tá? Agora vamos marcar os fundos e vamos ver quantos fundos foram perdidos. Então, a gente tem esse fundo que ainda, né? Vamos ignorar o resto do gráfico, né? Ainda não foi perdido. Agora vamos caminhar esse fundo aqui. Opa, foi perdido. Esse também. Esse também. Esse aqui, ainda não. Outro fundo que foi perdido, esse aqui, né? Que isso aqui já é um outro dia, foi perdido. Esse fundo aqui também, esse fundo aqui também. Esse fundo aqui, ainda não. Não, foi sim, foi perdido lá na frente. Esse aqui também, esse fundo aqui também, esse fundo aqui também, e esse fundo aqui, esses fundos aqui também foram perdidos posteriormente, tá? Então, o que a gente consegue ver? E principalmente, tá? E principalmente nessa relação aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. O que a gente tem aqui? Uma sequência de topos que não foram rompidos. A gente tem um topo, dois topos, três topos que não foram perdidos. Porque, gente, vamos ignorar o resto do gráfico, tá? Enquanto eu estiver falando dessa região, vamos focar especificamente nessa região. E a gente tem uma sequência de fundos que está sendo perdidas, né? Esse fundo perdeu, esse fundo perdeu, esse fundo perdeu, né? E a gente chega no último fundo aqui. A partir daqui, a gente já consegue conectar esses dois fundos e formar o nosso canal, né? A parte de baixo do nosso canal. Aqui também a gente já conseguia conectar esses dois topos aqui e seguir com o nosso canal, tá? E o que acontece? O preço vem buscar novamente todas essas regiões e ele respeita as linhas de tendência e os suportes e resistências, tá? Então, muito importante, tá? Inclusive, na hora de formar padrões dentro do preço, é vocês entenderem esse conceito. Tá? De que suportes e resistências eles existem, isso é um gráfico maior, e se você precisasse olhar para isso aqui e pensasse o seguinte, olha, isso aqui está numa tendência de baixa, tá? Se te perguntassem, olha, que tendência está esse ativo que você está olhando? Olha, ele está meio lateral, mas de uma forma geral, ele está numa tendência de baixa, ele está perdendo fundos e não está renovando os topos, né? Ele está perdendo mais os fundos do que renovando os topos. Então, de uma forma geral, esse ativo está numa tendência de baixa. Então, o que eu vou buscar? Eu vou buscar regiões de topo
tá? Regiões de topo para vender. Eu não vou vender lá embaixo e nem vou comprar aqui em cima. Esse ativo ainda está numa região de topo, ele ainda está em tendência de baixa. Então, provavelmente, você vai pegar essa região aqui e só vai pensar em vender. E se você fez isso, você ganhou muito dinheiro, tá? Esse tipo de call foi o tipo de call que eu dei várias vezes no clube do trader. Várias vezes. Quem é assinante ganhou muito dinheiro, principalmente com essas marcações aqui, ó. E eu lembro até hoje, essa e essas duas, tá? Essas três aqui foram assim, ó, melzinho na chupeta, tá? Melzinho na chupeta. Todo mundo conseguiu pegar essas vendas aqui. Por quê? Porque, cara, a gente já tá vendo que o ativo tá numa tendência de baixa. A gente já percebeu isso. Por que a gente vai ficar buscando compra se a gente sabe que toda vez que o ativo buscar essa linha de tendência, existe uma probabilidade, a gente consegue tilt the odds, existe uma probabilidade maior de se tornar uma boa venda do que uma boa compra. Ah, Felipe, de quanto é essa probabilidade? Se for 51 a 49, você ainda assim, português é difícil, né? Você ainda assim desequilibra a probabilidade a seu favor. Junto com outras ferramentas, e aí que tá. Por que não tem como ter certeza sobre o mercado financeiro? Por que não dá para ter certeza em nenhum tipo de setup, nenhuma estratégia vai te dar 100% de certeza? Porque você vai sempre tentando aumentar as suas chances junto com a análise de indicadores, de preço, macro, enfim. Você pode lançar a mão de várias ferramentas dentro da sua caixinha para que você consiga desequilibrar essa probabilidade a seu favor. Então, quem comprou aqui se ferrou. Opa. Se ferrou. Quem comprou aqui? Se ferrou. Quem comprou aqui? Se ferrou. Por quê? Porque acreditava numa alta que não fazia o menor sentido. Não fazia o menor sentido. A gente ainda está dentro de um canal de baixa. Tá? Então, gente, suportes e resistências, eles servem. E aí a gente está olhando só um ativo, um tempo gráfico, uma parcela de tempo, né? Lógico que se você for replicar isso para qualquer outro ativo, você vai acabar percebendo. Faça esse exercício. Pegue qualquer ativo que você quiser, marque linhas de suporte, marque linhas de resistência, entenda se aquele ativo está caindo ou se ele está descendo, mesmo que você não faça nenhuma operação. Pega, sei lá, o gráfico da Apple, o gráfico da Cisco, do Google, pega o gráfico do ouro, pega o gráfico do milho futuro, cara, pega qualquer gráfico, mesmo que você não opere aquilo ali, pega Petrobras, Itaú. Entenda, faça esse exercício, entenda qual é a tendência daquele ativo, desenhe as linhas de suporte, de resistência, as figuras que você tiver, os canais, enfim, o que aquele ativo te apresentar. E tenta identificar se aquele ativo está numa tendência de alta ou de baixa. E ainda melhor, faça marcações, porque eu vou dar um exemplo, né? O trade eu não lembro. Eu usei o trade por bastante tempo, mas eu não lembro se ele deixa salvo as marcações. Eu acho que deixa, acho que hoje em dia a maioria das plataformas deixa as suas marcações salvas. Então faça esse exercício. O Profit Chart eu tenho certeza que faz, porque eu faço isso. Então deixe as marcações lá, faça as marcações nesses ativos, deixe esse ativo salvo e revisite-o ao longo dos dias para ver se você... Esse é o melhor backtest que você pode fazer. Que na verdade não é backtest, né? É front test. Você vai deixar o tempo te dizer se você estava certo. Faça as marcações e entenda, olha, esse ativo está numa tendência de baixa. Então, a partir da hora que ele encostar nessa região, né, que é de um canal de baixa, a partir da hora que ele encostar na parte superior do canal de baixa, há uma probabilidade maior de venda. E aí você começa a anotar isso. E depois de uns dias você verifica se isso realmente aconteceu. E você vai ver que, invariavelmente, na maior parte das vezes, você vai estar certo. Então, o escopo é muito maior. Aqui foi uma breve introdução, né, sobre isso. Mas entenda que suportes e resistências, cara, são elementos fundamentais para que a gente consiga entender o mercado e ganhar dinheiro. E são formas muito simples de se ganhar dinheiro. E dão muito dinheiro. Não é brincadeira, dão muito dinheiro. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Mais fácil, menos confuso, porque não vai ter candle, vão ser só linhas, né? Então, imagina que você tem um ativo, tá? E ele vem numa tendência de alta. Ele vem numa tendência de alta, tá? E aí, de repente, o que acontece? Ele chega nessa região.
tá? E aí você vai pensar o quê? Bom, eu vou vender isso aqui. Não, você não vai vender isso aqui. Embora seja uma região de resistência, você tem que entender que regiões de resistência se tornam regiões de suporte quando são vencidas e regiões de suporte se tornam regiões de resistência quando são vencidas. Se você tivesse vindo de uma tendência de baixa, e aí o preço encostasse aqui, voltasse e fizesse um retest, a probabilidade, tá? Estatisticamente, a probabilidade é que aqui fosse uma excelente venda, tá? É que aqui fosse... Opa! É que aqui fosse uma excelente venda. Só que, se você estiver vindo de uma tendência de alta... Não faz sentido, estatisticamente falando, você pensar em venda, tá? Por quê? É melhor você esperar esse ativo romper. Rompeu, fez o retest, suporte e resistência mais básico. Eu dei uma aula, o nome disso é pullback. Eu tenho uma aula de pullback aqui no meu IGTV falando exatamente sobre os melhores tipos de pullback e usando como exemplo, inclusive, acho que Amazon ou Apple, sei lá. Eu usei ativos que... pode ser qualquer ativo, só para vocês não dizerem, mas isso só acontece no índice, só no dólar. Não, acontece em qualquer ativo. Então você vai usar a tendência a seu favor, tá? A gente sempre vai ter linhas de suporte e de resistência, algumas mais importantes do que outras, mas sempre teremos linhas de suporte e de resistência. E através dessas linhas você vai fazer as suas operações e você vai entender que a tendência é sua amiga. Fechado? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Fechado? Então, não esqueça, tá, pessoal? Não esqueça. A gente vai ter a nossa sequência de live, a jornada. Eu vou ensinar price action. Eu vou ensinar como você lê o macro, né? Como você... Isso aqui foi só um pouquinho. Isso aqui foi só a pontinha do iceberg. Sobre como você lê o contexto daquele ativo, como você encontra as melhores operações para aquele ativo, né? Para como está sendo desenvolvido aquele gráfico, né? Então, não perca, tá? Dias 4, 5, 6 e 7 de outubro, tá? A gente vai ter uma sequência de 4 lives, né? A jornada. Eu chamo de jornada porque você vai sair do zero, do entendimento zero de tendências, de price action, para as suas primeiras operações. Provavelmente com lucro, tá? Provavelmente você vai ter suas primeiras operações com lucro se você ainda não teve. Fechado? Então, não deixe de me seguir no Instagram, né? Não deixe de acompanhar esse nosso desafio, essa nossa jornada. Eu tenho certeza que você vai sair, cara, com um mapa mental de onde estão as operações mais lucrativas e inteligentes. Fechado? Então, tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.